Boa noite, amados irmãos e amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós, esteja sobre você, sobre toda a sua casa, você que nos acompanha, que participa deste culto pelas nossas redes sociais, compartilhe este culto para que mais pessoas possam cultuar conosco. Nós estamos alegres em podermos chegar até você e poder levar esse culto até a sua casa também. Te convidamos para nesse momento você fechar os seus olhos e nós iniciarmos orando, colocando diante do Senhor a nossa vida, agradecendo as bênçãos, a misericórdia do Senhor e o cuidado de Deus sobre cada um de nós. Feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus e vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, misericórdia, justiça e sabedoria, nós louvamos o Teu nome, Pai, o Teu santo e precioso nome, nome poderoso, nome sobre todo nome. Nós louvamos ao Senhor, ó Pai, pelas Tuas bênçãos sobre nós, pelo Teu cuidado sobre nós, pelo Teu amor, a Sua graça e a Sua misericórdia, ó Pai, que é o que nos sustenta, que é o que nos mantém, a causa de nós não sermos, ó Pai, consumidos. Te agradecemos por neste momento podermos cultuar o Senhor. Te agradecemos pela vida de cada irmão, cada amigo que cultua ao Senhor neste momento, ó Pai. Que a Tua mão poderosa esteja sobre cada vida, sobre cada família, ó Pai, que está nesse momento prestando culto ao Senhor, ó Pai. Que os nossos corações estejam abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite, que possamos prestar ao Senhor, ó Pai, um verdadeiro culto, possamos dar ao Senhor o louvor que o Senhor merece, ó Pai, a adoração de coração, ó Pai, conforme o Senhor merece, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, somos falhos, pecadores, e é pela Tua graça, ó Pai, que estamos aqui. Conduza-nos, Pai, em tudo que formos fazer, pela Tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos louvar o Senhor, vamos estar cantando o hino de número 236, está convidando o pastor Helenilson, nossa diaconisa, irmã Rutimara, vamos estar louvando ao Senhor neste momento, aí na sua casa também, louve ao Senhor, levante a sua voz, vamos juntos louvar ao Senhor. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo e paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar em ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer, e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar em ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Amém. Glória a Deus. Queridos, você que está nos acompanhando, cultuando ao Senhor pelas redes sociais, você pode deixar o seu comentário, deixar o seu pedido de oração. No final do culto nós vamos estar orando juntos. Queremos te convidar para nesse momento você pegar a sua Bíblia, se ela ainda não está aí na sua mão, pegue a sua Bíblia e vamos juntos ler o Salmo de número 126. Na nossa série de estudos nos Salmos peregrinos, chegamos ao 7º dos 15 Salmos,
peregrinos, esse Salmo de número 126. Nós vamos estar lendo juntos. Você que nos acompanha pelo Facebook, tem aqui ao lado também a palavra de Deus projetada para nos acompanhar. Assim diz a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas com cânticos de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cântico de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Feche seus olhos, mantenha a sua Bíblia e o seu coração abertos. Pai, nós louvamos ao Senhor pela leitura da sua palavra, pelo teu cuidado para conosco, Pai, de fazer chegar até nós a tua revelação, a tua palavra revelada, ó Pai, a Bíblia. Fala-nos agora, ó Pai, através do teu Espírito Santo. Dê-nos entendimento para que possamos compreender a sua palavra e praticá-la. Em nome de Jesus, ó Pai, usa o teu servo pela tua misericórdia e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amados, como permanecer alegre? Como viver alegre, como estar alegre, como ter alegria quando a vida ela é cheia de dificuldades, quando a vida ela apresenta os seus sofrimentos. Filipenses 4:4 vai nos dizer que nós devemos nos alegrar, e nos alegrar sempre. O versículo em Filipenses 4:4 vai nos dizer que nós devemos nos alegrar e alegrarmos sempre, e essa alegria é a alegria no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor, não nas circunstâncias, não nos momentos em que você está vivendo, não nos momentos em que estiver tudo bem. A alegria daquele que serve a Deus não depende das circunstâncias. Obviamente, as circunstâncias, quando elas são boas, nós as recebemos de bom grado, e isso é muito bom, mas a nossa alegria está no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Mas como isso é possível? Como é possível nos alegrarmos no Senhor quando a vida e as situações elas são difíceis? Como nesse momento que nós estamos vivendo, um momento complicado economicamente, um momento de crise na saúde, um momento de pandemia em que muitas pessoas amadas nossas estão passando por dificuldades, outras já foram levadas por esse vírus. Como nos alegrarmos nos momentos difíceis? É exatamente o tema desse Salmo 126. Esse Salmo nos ensina como que nós teremos uma vida sempre alegres. Onde deve estar o nosso foco para que a nossa alegria ela não se perca. O Salmo 126. Como estar alegre mesmo quando as situações são difíceis ao nosso redor. E esse Salmo expressa logo nos seus primeiros versículos alegria. Ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Logo após o povo ser liberto, o povo de Deus ser liberto do cativeiro, do exílio na Babilônia, quando eles voltaram para Sião, eles ficaram como sem acreditar, parecia um sonho, de tão bom era aquilo que estava acontecendo com ele. E os irmãos devem se lembrar disso, devem se lembrar que o povo de Israel, por vezes, ele foi levado cativo, em razão da desobediência, em razão de se voltar contra Deus e de passar a adorar falsos deuses. Por vezes o povo ele é levado cativo por nações inimigas. E aqui esse salmo ele fala da alegria de quando o povo é liberto por Deus de um desses cativeiros. E é exatamente o cativeiro babilônico. O povo ele recebeu a terra prometida, Deus cumpriu a sua promessa para com o povo. Mas depois de um tempo o povo se esquece de Deus e passa a adorar a falsos deuses. E então Deus permite e usa a Babilônia para que leve esse povo cativo. E esse cativeiro dura 70 anos. 70 anos de escravidão. E o povo,
ele foi avisado, mesmo durante esse cativeiro, mesmo durante toda a dificuldade que passou, Deus enviou profetas, enviou servos seus para avisar, e o povo continuava com as costas viradas para Deus, continuava não se importando com aquilo que Deus dizia, continuava não se arrependendo dos seus pecados, e continuava então a sofrer as consequências disso também. Queridos, se nós pararmos para analisar, os dias que nós vivemos não são diferentes disso. Nós passamos por sofrimento, passamos dificuldades, e as pessoas, elas não entendem, não se arrependem, não se voltam para Deus. A palavra de Deus, ela está sendo pregada em todo momento, em todos os horários, em todos os dias da semana. Você vê a palavra de Deus, ela sendo pregada na internet, as igrejas com os seus cultos online, e muitos ainda estão com seus ouvidos e corações fechados, assim como esse povo, e a consequência disso para esse povo aqui foi o cativeiro. Eles foram levados cativos. Deus expulsa esse povo da terra. Primeiro foi expulso o reino do norte, que tinha como sua capital Samaria, e eles são devastados pelo Império Assírio. E aqui o Salmo 126 está falando justamente de quando o reino do sul, Judá, que tinha como capital aqui Judá, é devastado também, é levado cativo. Aquele povo é levado cativo pelo Império Babilônico. Então, 70 anos depois, aquele povo é liberto. E o salmista reconhece aqui que quem havia libertado não foi o rei que assinou o decreto para libertar, mas era a mão de Deus guiando a história. Então, eles retornam para a terra prometida, mas quando eles retornam para a terra, retornam para o seu país, aí eles continuam a encontrar ainda algumas dificuldades. Agora eles tinham um trabalho duro a fazer. Imagine você passar 70 anos longe do teu país, e o quanto a sua casa, o quanto tudo aquilo que havia sido construído ali durante os anos, estava destruído. Quanto era necessário ali agora trabalhar, era necessário semear, era necessário construir, e durante essa construção, durante esse retorno do povo para a terra, eles sofrem com dificuldades. Nós vimos isso no Salmo 123, a oposição daqueles que já haviam ocupado a terra. Eles passaram 70 anos longe, aquela terra não ficou vazia. Outros povos ocuparam aquela terra, então quando o povo volta, eles enfrentam dificuldades. E nós vamos ver aqui que o salmista, ele está se lembrando da alegria que Deus já havia dado, e ele tem a certeza da alegria que Deus trará. Dos versículos 1 ao versículo 3, é o salmista se lembrando, trazendo à memória do povo o quanto Deus já havia abençoado aquele povo, se lembrando da misericórdia de Deus, se lembrando de como Deus havia libertado esse povo. E a partir do versículo 4 até o versículo 6, é o salmista orando na certeza de que Deus trará novamente alegria. Então, quando ele faz essa oração, isso é suficiente para que ele tenha a certeza. Ele se lembrou do que Deus fez, e agora ele ora na certeza de que Deus continua com eles, e isso é suficiente para que ele tenha alegria. Então, a alegria a respeito do que Deus já fez. Versículos 1 ao versículo 3. Antes de nós entrarmos no texto aqui, é importante nós lembrarmos, queridos, que a nossa vida hoje também é assim. Nós nos alegramos pelo que Deus já fez por nós. E nós, quando oramos hoje, quando nós o adoramos hoje, a nossa vida aqui, ela está firmada numa certeza a respeito daquilo que Ele fará, que é nos levar para viver eternamente com Ele. Nós já recebemos, no passado, nós já recebemos a salvação. E no futuro, nós seremos glorificados com Ele, viveremos a vida eterna com Ele. Mas o texto, a partir do versículo 1, vai nos dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Então logo aqui no versículo 1, o salmista está dizendo: o Senhor, Ele restaurou a sorte de Sião. Sião era o monte onde Jerusalém estava construída. Então, quando isso aconteceu, quando Deus ele vem e nos liberta de forma repentina, nós ficamos como quem sonha.
Sabe quando algo é tão bom que você mal consegue acreditar, você fica como que se fosse um sonho, parece um sonho aquilo que está acontecendo. Foi assim que aquele povo ficou, quando Deus age e liberta aquele povo, foi algo extraordinário, a ponto deles ficarem como se estivessem sonhando, de tão bom que era aquilo que estava acontecendo. Eles sabiam que não havia neles merecimento para receber aquela libertação, eles sabiam que na verdade o que eles fizeram por merecer era o sofrimento e o cativeiro, a escravidão, mas eles recebem a graça de Deus, pela misericórdia de Deus, o livramento, a libertação, e o Salmo vai dizer que eles ficam como quem sonha. Tamanha a alegria de receber a bênção de Deus, de perceber o cuidado de Deus sobre a vida deles. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então a reação deles, vai dizer no versículo 2, é de sorrir e louvar a Deus. E essa alegria é uma alegria que se percebia não somente no semblante. Quando você olhava para aquele povo, você percebia que eles estavam felizes sim, mas eles começaram a louvar, eles começaram a falar sobre essa alegria, eles começaram a falar sobre quanto Deus tinha os abençoado. Eles estavam ali cativos naquela terra, na Babilônia, e haviam ali também outros povos, não só o povo de Deus, mas havia outros povos, e eles começaram a falar para esses outros povos: olha só, nós vamos ser libertos, nós fomos libertos. Deus usou o rei Ciro para nos libertar, já foi decretado que nós estamos livres para voltarmos para a nossa terra. Então as nações começam a ouvir esse testemunho do povo, e começam a dizer: grandes coisas o Senhor fez por eles. Através do que Deus faz na vida do seu povo, o seu povo testemunha do poder de Deus para as nações. É isso que acontece aqui. Essa alegria, a alegria da libertação que aquele povo recebe é tão grande que eles passam a falar. Eles não guardam somente essa alegria como algo que está dentro deles, mas sim, está dentro e transborda. É perceptível, as pessoas que estão ali com eles começam agora a ouvir a respeito desse Deus que estava os libertando. Eles expressaram com palavras aquilo que Deus havia feito. Imagine, queridos, esse povo escravizado, 70 anos, e quando eles recebem essa notícia, eles começam a falar para todos os seus vizinhos, para todas as outras pessoas que estavam ali de outras nações. Eles começam a falar: olha só, o nosso Deus nos libertou, nós vamos retornar para a nossa terra. Então, com isso, as outras nações dizem: grandes coisas o Senhor fez por eles. Eles testemunham para as nações, e as nações reconhecem o poder de Deus na vida deles. E o versículo 3 vai dizer: sim, grandes coisas o Senhor fez por nós, o reconhecimento. Quando as nações vizinhas ouvem o testemunho, reconhecem o poder de Deus, o povo de Deus reconhece: sim, é verdade, grandes coisas o Senhor fez por nós, pela misericórdia dEle, nós recebemos a libertação. O povo de Deus testemunhava, reconhecia o favor e a misericórdia de Deus sobre eles. Eles sabiam que não havia merecimento, mas era a misericórdia, era a graça de Deus sobre a vida deles, era o cumprimento do plano de Deus na vida deles. Então eles glorificam a Deus por isso. Quem assinou o decreto foi o rei Ciro, o rei da Pérsia, que então vem e domina ali o governo babilônico, o reino babilônico, que liberta, usado por Deus, liberta o povo de Deus. Mas eles sabiam que era a mão de Deus dirigindo a história para a libertação do seu povo. Então aqueles dias foram dias de muita alegria. Então o salmista está se lembrando daqueles dias em que eles receberam essa tão boa notícia e ficaram tão alegres. A alegria pelo que Deus já havia feito, a alegria pelo que Deus havia feito, libertando eles, e agora eles enfrentam uma nova dificuldade. Agora essa alegria está na lembrança. Ele se lembra dessa alegria, e ela é combustível para ele continuar alegre e continuar confiando em Deus, porque quando lá atrás nós não merecíamos, mas Deus nos abençoou, Deus continuou cuidando de nós, e agora eu sei, é como se o salmista estivesse dizendo: agora eu sei que Deus, Ele continua fiel, Ele continua cuidando de nós, Ele continua com o seu povo. Agora eles estão de volta à terra, mas ainda ficam alguns do povo lá.
ainda é necessário trabalhar, é necessário reconstruir. Lá nos livros de Esdras e Neemias nós vemos isso, a reconstrução dos muros e quão difícil isso foi, quantas dificuldades eles enfrentaram, as dificuldades da reconstrução da cidade. E o versículo 4 vai mostrar a oração desse salmista. É uma oração do versículo 4 ao versículo 6, pedindo novamente o favor de Deus. Que Deus entre com a sua providência e traga alegria como daquela situação em que ele está se lembrando. Agora para a restauração da terra deles, não mais para ser liberto de algum lugar, mas para que Deus possa restaurar aquela terra. Então o salmista olha para o passado, para a alegria que Deus já tinha dado, a libertação que Deus havia dado a eles, e isso o motiva a orar. Eu posso pedir a esse Deus. Esse Deus, Ele é fiel. Esse Deus, Ele me abençoou. Esse Deus, Ele me salvou. Eu posso orar, eu posso falar com Ele, eu posso colocar diante dEle as minhas dificuldades, e isso me traz alegria. Saber que Ele me ouve, saber que Ele cuida de mim, saber que Ele está atento ao meu clamor. Então a oração do salmista está aqui dos versículos 4 ao versículo 6. E ele começa dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, ou como as correntes do sul. Que o Neguebe é uma região do sul da Judeia, e era uma região que era totalmente seca. O salmista aqui ele usa duas figuras de linguagem. Ele vai falar das correntes do Neguebe e depois ele vai falar daqueles que semeiam. E ele fala aqui das correntes do Neguebe, porque o Neguebe era aquela região que era totalmente seca. Imagina uma região que é tão seca a ponto de o leito dos rios ficarem trincados, rachados, porque ficava muito tempo seco. Mas de repente, sem se esperar, Deus enviava chuva, e a chuva caía nas montanhas e vinha pelo Neguebe e restaurava a vida daqueles rios, restaurava a vida daquela região. A vegetação começava de novo a brotar, as árvores davam frutos. Então ele está pedindo: Senhor, assim como o Senhor faz com a região do Neguebe, que está lá seca, mas de uma hora para outra, conforme a tua vontade, vem chuva, e com a chuva, com a tua providência, vem vida. Restaura a terra do teu povo também. Restaura aqui o teu povo, restaura o templo, restaura a moradia, restaura a religião do teu povo. E o salmista ele ora confiante, e ele se alegra por poder orar e ter confiança de que Deus entrará com a sua providência. Aquele local era totalmente seco, mas Deus enviava chuva e havia restauração. Onde só havia morte e desolação, com a providência de Deus vem vida, e vida abundante. E os versículos 5 e 6, quando então Deus envia a providência e vem a chuva, é hora de começar a fazer o quê? É hora de semear. Mas o salmista aqui, a chuva ainda não veio, ele está pedindo a chuva. É por isso que nós continuamos a semear, mesmo quando está tudo seco. É por isso que nós continuamos alegres, quando a situação está difícil. É por isso que nós não deixamos de servir a Deus, mesmo quando a situação é de deserto, é de luta, é de dificuldade. Ele diz: os que com lágrimas semeiam, como que eles ceifarão? Com júbilo, com alegria, com louvor. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Mesmo com a terra seca, o povo trabalha. Mesmo na dificuldade, o povo continua trabalhando. E queridos, quando eu vejo essa figura aqui que o salmista coloca, é impossível nós não nos lembrarmos dos nossos missionários que estão no campo. Que mesmo nesse período de pandemia, em toda essa dificuldade que nós estamos vivendo, os nossos missionários eles continuam pregando a palavra. As nossas igrejas, mesmo nesse tempo em que as terras parecem estar secas, continuam lançando a semente do Evangelho. E nós sabemos que a qualquer tempo virá a provisão de Deus, virá a torrente, as chuvas, e frutos aparecerão.
Pelo nosso mérito? Não, pela misericórdia de Deus e para a glória de Deus. Mesmo no momento em que a terra está seca, mesmo que a semeadura, o momento de semear, seja o momento que a gente joga a semente e junto com a semente cai uma lágrima. Mesmo que, enquanto nós estamos orando por aquela pessoa que nós amamos e queremos vê-la salva, a gente está ali lançando a semente e cai dos nossos olhos a lágrima. Por aquele membro da nossa família que está perdido, mas nós estamos orando e lançando a semente, crendo que Deus trará restauração, como Ele traz restauração na região do Negueb. A lágrima ela vai cair, nós vamos sim semear e chorar, mas nós cremos que virá a restauração e nós colheremos, voltaremos com os feixes. Imagine aquele povo voltando com os braços cheios e louvando a Deus, cantando, rindo, se alegrando na providência de Deus. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Olhando para a fidelidade de Deus, por quanto Deus é fiel, ele crê, o salmista, ele crê que Deus vai enviar a chuva. No tempo de Deus, no momento correto, as torrentes do Negueb, o povo receberá a restauração. Vida em abundância, com grande júbilo e alegria, mesmo que o momento seja um momento em que o trabalho é dificultoso e nós venhamos a chorar, precisamos crer que Deus entrará com a providência e nós nos alegraremos. Nós ainda o louvaremos, prestaremos júbilo a Ele. Quando o salmista ele olha para trás, ele se alegra pelo que Deus já fez. E agora ele ora e se alegra pelo que Deus fará. Isso é fé, queridos. Isso é ter confiança em Deus. A alegria, como diz lá em Filipenses 4:4, a alegria está baseada, a verdadeira alegria está baseada no Senhor, em confiar em Deus. Porque para nós estarmos alegres, se for necessário riquezas aqui, isso passará. Se for necessário que nós sejamos reconhecidos aqui na terra, isso passará. Se for necessário para que você fique alegre, fama aqui na terra, talvez você até consiga, mas vai passar. Talvez é a sua juventude, a sua força e o seu vigor que te traz alegria, isso vai passar. Talvez seja a forma como você está vivendo bem agora, querido, tudo aqui passará. A palavra de Deus, ela é eterna, ela não passará. Por isso a nossa alegria, quando Filipenses 4:4, o apóstolo Paulo diz para nos alegrarmos sempre, ele diz, alegre-se sempre onde? No Senhor, naquilo que é eterno. A nossa alegria deve estar naquilo que é eterno. A alegria do salmista não está agarrada às situações. Nós vemos aqui alguém que confia em Deus, e que mesmo na dificuldade, continua confiando em Deus e se alegrando em Deus. Queridos, quantos de nós passamos 70 anos cativos, e quando nós chegamos na nossa terra, estamos libertos, chegamos na nossa terra está devastada, está invadida por povos inimigos. Será que a nossa atitude seria nos lembrarmos, não, Deus ele é fiel, Deus é bom? Será que a nossa atitude seria de orarmos confiantes e continuarmos alegres, mesmo em meio a essa dificuldade? O salmista, a palavra de Deus nos ensina aqui que para permanecermos alegres, mesmo em momentos difíceis, precisamos confiar em Deus. Assim também, assim como foi no tempo do salmista, assim como foi no tempo aqui desse salmo que o povo cantava enquanto ia para o templo louvar a Deus, é na nossa vida hoje. O que nos alegra, o que nos capacita a viver com alegria é olhar para trás e ver a cruz de Cristo. É olhar para trás e ver a salvação que nós recebemos. Por misericórdia e graça. Sem termos merecimento algum. Mas nós recebemos salvação.
Ver tudo que Deus fez por nós nos faz ter certeza de que Ele cumprirá as suas promessas. Querido, quando nós olhamos e vemos o que Deus fez por nós, o seu plano de salvação, nós precisamos crer que Ele continuará cumprindo. Ele cumpriu todo o Antigo Testamento, Ele cumpriu tudo que Ele disse, Ele continuará cumprindo tudo aquilo que a sua palavra nos garante, e a palavra nos garante que Ele retornará, e Ele fará o quê? Ele secará toda a lágrima daqueles que semeiam chorando. Ele trará júbilo para aqueles que estão agora semeando chorando. Se não agora e aqui ainda nesse tempo, porque Ele também nos proporciona alegria aqui nesse tempo, mas nós temos a garantia eterna de que chegará o grande dia em que nós teremos enxugadas todas as nossas lágrimas. Nós olhamos para o passado e nos alegramos na salvação que recebemos em Cristo, na sua obra salvífica na cruz, e temos a certeza da sua volta, do cumprimento do grande dia da sua volta, em que Ele voltará em majestade, de forma visível e gloriosa, e nos levará para vivermos eternamente com Ele na glória, onde não há choro, onde não há sofrimento, onde viveremos no eterno gozo da glória de estarmos juntos a Deus, face a face com Ele. Querido, não é a fama, não é a riqueza, não é nada que essa terra pode oferecer que nos traz alegria de verdade. Tudo que essa terra oferece, que o mundo oferece, que a carne oferece, os prazeres que temos aqui são momentâneos, eles vão passar e vão passar rápido. Mas a alegria que nós temos em Deus, ela é eterna, por isso a nossa alegria deve estar nele. Olhar para o que Ele já fez e termos certeza de que Ele cumprirá e fará ainda muito mais. Se temos essa certeza, viveremos nesse mundo alegres. Apesar das dificuldades, viveremos aqui com alegria, porque é uma alegria que vem da certeza que nós temos da vida eterna. O povo judeu olhou para trás e teve alegria. E querido, eu quero te dizer que hoje nós temos muito mais motivo para nos alegrarmos do que o povo judeu. Quando eles olhavam para trás, eles viam a libertação de uma nação inimiga, de algo que era temporário. Mas a nossa libertação foi a libertação do pecado, de algo que traria um sofrimento eterno para nós. Nós somos libertos não do poder de um outro homem, como foi o caso daquele povo. Eles estavam sob o poder de outros homens, de outra nação, mas nós somos libertos do poder do pecado, que nos condenaria ao inferno. Nós somos libertos do poder de Satanás, que quer levar outros com ele para o sofrimento eterno, porque o destino dele é sofrer eternamente no inferno. Ele quer levar quantos forem possível. Nós somos libertos dessa condenação. Nós temos muito mais motivos para nos alegrarmos do que o salmista aqui no Salmo 126. Nós temos a graça de viver após a vinda de Cristo, de podermos ler aqui o registro de que o Messias já veio, e de termos a certeza e a fé no que essa palavra diz. Deus nos livrou em Jesus Cristo da escravidão do pecado. Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor, para o reino da luz. E assim Ele nos fez filhos dele. Somos filhos de Deus. Fomos reconciliados com Ele em Jesus Cristo. Portanto, devemos nos alegrar no Senhor. Devemos nos alegrar, porque Ele nos deu o que ninguém poderia dar. E Ele fez o que ninguém poderia fazer por nós. Tornar injustos, justificados em Cristo. Impuros, purificados em Cristo. Aquele que não tinha nenhum pecado, pagou o preço do que ele não devia, para que nós recebêssemos o que nós não merecemos, que é a salvação. Que Deus possa nos abençoar, queridos, e que nada dessa terra, a falta de nada aqui, possa nos tirar a alegria da salvação. Essa é uma alegria eterna. Se você tem essa alegria, nada irá tirar de você. Se você não tem essa alegria ainda, que essa palavra ache morada no seu coração, e o Espírito Santo de Deus
te dê essa alegria através da fé nessa palavra. Que possamos nos alegrar pelo que Deus fez e termos a certeza de que Ele ainda fará muito mais. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus pela vida dos irmãos que nos acompanham pelo Facebook, pelas redes sociais. Irmã Lucineide Alves, Deus abençoe, irmã, vamos estar orando pela vida da irmã. Irmã Eleusa Medeiros, Deus possa estar abençoando, irmã, toda a sua família. Irmã Diana Tomé, Deus possa estar abençoando, um abraço, pastor Douglas. Irmã Lucinéia Marinho, que Deus possa estar abençoando, minha irmã. Irmã Josinéia Vasconcelos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com a irmã e toda a sua família. Irmã Hélia, Deus abençoe grandemente. Então nós vamos estar orando também pela vida dos nossos missionários. Estamos ainda orando por missões estaduais e já nos preparando para começarmos a nossa campanha de missões nacionais. Orarmos também pela vida dos nossos irmãos e amigos que estão sofrendo com enfermidades, seja o Covid-19 ou alguma outra enfermidade. Nós vamos estar orando. Eu quero convidar o pastor Helenilson para que nós possamos estar orando pela vida dos amados amigos e irmãos nesse momento. Colocar diante do Senhor cada vida. Quero convidar os irmãos aqui presentes a se pôr de pé, nós vamos orar. Vamos orar também pela irmã Maria Íris, pela irmã Eulina. Hoje nós fizemos uma visitinha à irmã, ali de longe nós oramos, batemos aquele papo. Então nós vamos estar orando por todos os nossos irmãos. Ó Deus bendito e querido, todo-poderoso e único, não há outro como o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe aos nossos corações esta palavra magnífica, poderosa, vindo do coração do Senhor para os nossos corações. Agora, meu Deus, meu Pai, o único e todo-poderoso, obrigado pela vida desses irmãos que têm nos acompanhado pelas redes sociais. Abençoe cada família em particular, enchendo os corações do amor e do poder do Senhor. Ó Deus, que os nossos irmãos continuem firmes, anunciando a Tua palavra e, sobretudo, recebendo com o poder a autoridade do Senhor em suas vidas. Abençoa, ó Deus, os nossos irmãos que estão enfermos. Abençoa aqueles, ó Deus, que vão passar por cirurgias. Ó Deus, abençoe aqueles que estão acamados. Abençoe aqueles que estão hospitalizados. Nós suplicamos o Senhor que tenha misericórdia do Teu povo. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Todo-Poderoso, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até o próximo domingo. Aleluia.